Eu vou deixar nesta manhã a palavra de Deus conosco, mas um testemunho também. Que eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de sofrimento, de medo, de dor, de angústia, de desespero, de perdas, de mortes, é um momento em que nós precisamos também compartilhar as nossas experiências com Deus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 9. Eu não vou aqui fazer um sermão, uma explicação dessa profecia, mas aqui no capítulo 9, nós temos uma experiência muito espiritual em relação à oração. Eu gostaria de ler em Daniel 9 alguns versículos. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia aí no seu celular. E nesse momento, antes de a gente ler a palavra de Deus, eu sempre gosto de fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Então, de olhos fechados, com a sua mão sobre a Bíblia, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que chegamos diante de Ti neste momento pela fé, diante do Teu trono de graça, diante do Teu trono de glória, de poder, de misericórdia, de amor, para suplicar que o Espírito Santo nesse momento nos ilumine, que a Tua palavra venha até nós como uma espada de dois gumes, capaz de discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções. Que a Tua palavra nos alimente neste momento, que a Tua palavra seja exaltada nesse momento, que somente Jesus seja exaltado nesse momento. Pedimos, nosso Pai, misericórdia sobre nós, pedimos o perdão dos nossos pecados. Não há justiça em nós, não há nada em nós que possa nos recomendar a Ti, mas nós cremos em Jesus, cremos no Seu sacrifício, cremos no sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, cremos na Sua ressurreição gloriosa e cremos na Sua obra intercessora por nós, diante de Ti, no Teu santuário, no santuário celestial. E é em nome de Jesus que pedimos agora, que o Espírito Santo se manifeste entre nós, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé, que o Espírito Santo nos dê esperança, e que a Tua palavra seja para nós alimento espiritual, força, vigor e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus pedimos estas bênçãos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Em Daniel capítulo 9, verso 3, nós lemos: Voltei o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Nesse capítulo, Daniel está dizendo que ele começou a orar a Deus, e não apenas orar, ele começou a suplicar a Deus. E ele também fez um jejum. No versículo 4, Daniel diz o seguinte: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos Teus mandamentos e dos Teus juízos. E Daniel continua a sua oração, confessando os seus pecados, confessando os pecados do povo de Israel,
eu não vou ler aqui toda a oração do capítulo 9, mas vocês podem ler depois. No versículo 18 agora, Daniel está ainda em oração, e ele diz: inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Na oração de Daniel, ele se apresenta diante de Deus, não como profeta, não como alguém escolhido, não como alguém melhor do que ninguém, mas ele se apresenta diante de Deus confiando na misericórdia de Deus. E o que é misericórdia? Misericórdia é tratar os outros melhor do que eles merecem ser tratados. É assim que Deus nos trata. E Daniel continua na sua oração no verso 19 agora: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Senhor, ouve a minha oração, diz Daniel, atende o meu clamor, tem misericórdia de mim, não por causa de alguma coisa que eu tenha feito, mas por causa do teu amor, por causa do teu grande amor, e por amor de ti mesmo, Senhor. Veja que Daniel centra a sua oração na misericórdia, no amor e naquilo que Deus é, não no que Ele é. E no verso 20, ainda em oração, Daniel diz: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, ou seja, ele estava orando ainda, quando o anjo Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. O anjo Gabriel veio rapidamente e o tocou. Os anjos são mensageiros de Deus, são espíritos ministradores enviados por Deus para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Diz lá no livro de Hebreus capítulo 1. E Daniel continua relatando o que aconteceu depois de ser tocado pelo anjo. No verso 22, o anjo queria instruir-me, o anjo Gabriel, o mesmo anjo que apareceu para Maria, ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido da visão do capítulo 9 e das outras visões. No princípio das tuas súplicas, o que o anjo disse? No princípio das tuas súplicas, assim que você começou a orar, saiu a ordem. Saiu a ordem. Quem deu essa ordem para o anjo? Jesus. Miguel, o comandante dos anjos, das cortes celestiais, chamou Gabriel no céu e disse: Gabriel, vá agora, porque o meu servo Daniel está em oração. Assim que ele começou a orar, saiu a ordem. E o anjo disse: e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Porque és muito amado. Por que Deus dá essas ordens em nosso favor? Por que Deus dá ordens aos anjos em nosso favor? Porque Ele nos ama incondicionalmente. Não importa
Se você se sente perto de Deus, se você se sente longe de Deus, se você está na igreja, está fora da igreja, se você está cometendo pecados conscientes ou não, o amor de Deus é incondicional. E sempre que nós dobrarmos os nossos joelhos, sempre que nós clamarmos a Ele, vai sair uma ordem em nosso favor. E anjos de Deus virão em nosso favor. Eu trouxe esse relato da oração de Daniel, porque se nós lermos a oração do começo até o fim, ela demora mais ou menos 3 minutos. De 2 a 3 minutos, conforme a capacidade de leitura de cada um. E foi justamente esse o tempo que demorou para que o anjo deixasse as cortes celestiais e viesse em favor de Daniel. Deus ouve e atende às nossas orações. Quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador e como Senhor da minha vida, eu tinha 14 anos de idade. Foi dentro de uma igreja do Evangelho Quadrangular. Apesar de eu ser a 4ª geração de adventistas do 7º dia na minha família. A minha bisavó Emi era adventista, ali na região de São José, na Grande Florianópolis, e a minha avó, Oswaldina, contava que quando ela era criança, a sua mãe, a minha bisavó, levava ela para a praia, para passar o sábado na praia, e levavam comida e passavam o sábado fazendo um piquenique na praia, ali na região de São José. Isso foi na década de 30, 40. E depois a minha avó, Oswaldina, que me ensinou a comunhão com Jesus e o amor a Jesus, desde criança, me ensinou a orar. Por quê? Porque a minha avó era uma mulher de oração. Era incrível. Mas tinha momentos na minha vida em que eu telefonava para ela e dizia: a senhora está orando por mim? Sim, acabei de orar. Porque eu sentia as orações dela. E na realidade, até hoje eu sinto. Ela já descansou no Senhor. A minha mãe, Miriam, era uma mulher de oração. Quando eu ia dormir à noite, quando eu era criança, ela sentava na beirada da minha cama e dizia: vamos orar. Agradeça a Deus pelo dia que você teve. A oração é muito mais do que nós imaginamos e pensamos, meus irmãos. Quando eu me converti e aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal, dentro de uma igreja do Evangelho Quadrangular, com 14 anos de idade, porque na época minha avó e a minha mãe estavam frequentando essa igreja, elas tinham deixado de frequentar a igreja adventista do 7º dia. Eu cresci na igreja adventista do 7º dia até os 6, 7 anos de idade. Eu lembro das escolinhas bíblicas, da classe, da escola sabatina. Lembro quando a gente acordava sábado de manhã e caminhava cerca de 5 quilômetros para ir até a igreja central de Lages, aqui no Planalto Catarinense. Mas, por várias razões, eu acabei indo para a igreja do Evangelho Quadrangular e aceitei a Jesus lá. Lá, com o pentecostal, a oração fazia parte da vida, e faz parte da vida de todo bom pentecostal. Eu não vou relatar aqui toda a minha experiência, mas o fato é que eu comportei depois, mais tarde, sem ser adventista, do 7º dia, com 16 anos. Comportei como estudante, na minha cidade mesmo, em Lages. E depois daquelas férias de comportagem, eu me batizei na igreja adventista do 7º dia. E 2 anos depois eu estava lá no IAE, fazendo teologia. Em 1989 eu estava formado em teologia. Em 1990 eu estava em Florianópolis trabalhando como professor de Bíblia, como pastor. Muitas foram as orações feitas para que isso pudesse acontecer.
E é interessante que quando eu comecei a frequentar a igreja adventista do sétimo dia com 16 anos, eu vendi livros de Ellen G. White nas férias, sem conhecer direito Ellen G. White e sem conhecer os seus livros, porque lá na igreja pentecostal onde eu frequentava, eles diziam que ela era uma falsa profetisa, e eu tinha que tirar essa dúvida. E novamente eu fui à oração e pedi que Deus me iluminasse com o Espírito Santo. E lá dentro da minha casa tinha um livrinho pequeno de bolso, intitulado Vereda de Cristo, o antigo Veredinha, lá da década de 60, 70. Isso que eu estou relatando aconteceu na década de 80. E eu peguei aquele livro, que hoje é O Caminho a Cristo, e li uma vez, numa sentada. E eu não me conformei. Disse, não, tem alguma coisa errada aqui. Essa mulher, Ellen G. White, não pode ser uma falsa profetisa. Tem alguma coisa errada aqui nesse livro. Eu vou ler de novo. E eu li de novo. E eu, com 16 anos de idade, lendo O Caminho a Cristo, comportando sem ser adventista, vendendo o livro Vida de Jesus, vendendo o livro Grande Conflito, vendendo o livro Desejado de Todas as Nações. Que situação! Eu recorri à oração e pedi que o Espírito de Deus me revelasse a verdade. E eu pedi um sinal para Deus, como todo bom pentecostal. Deus não me deu o sinal. Deus nunca me deu esse sinal. O sinal que eu pedi foi uma visão, um sonho, uma revelação, coisas de pentecostal. Nunca me deu. Mas no dia seguinte a minha mãe veio e me disse, eu tive um sonho. Ele não deu para mim, mas ele deu para minha mãe um sonho. E a minha mãe disse, eu tive um sonho. E no meu sonho todas as igrejas estavam pegando fogo, menos a igreja adventista do sétimo dia. Bom, eu pensei comigo, fogo é um símbolo do juízo divino, mas também é um símbolo do Espírito Santo. E agora? Todas as igrejas estão pegando fogo, estão condenadas, tem o Espírito de Deus, a igreja adventista não tem. Aí fiquei mais confuso ainda. E aí eu dobrei os joelhos novamente e continuei lendo O Caminho a Cristo pela terceira vez. Terminei de ler, li mais uma vez, 4 vezes. Terminei de ler 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes consecutivas eu li esse livro aqui. Até que Deus realmente, por meio do Espírito Santo, me mostrou. Porque em nenhum momento Ellen White exalta ela mesma, apenas Jesus era exaltado. E depois eu tive outras dúvidas com o dom de línguas, o famoso dom de línguas. E eu falava em línguas lá na minha igreja, e quando o irmão Sebastião Souza veio até a minha casa e disse que aquilo era do demônio, claro, não se fala isso, né, diretamente, porque depois eu descobri que de fato tinha algumas manifestações que eram demoníacas, e os próprios pastores lá da igreja pentecostal expulsavam o demônio de pessoas que falavam em línguas, porque eles diziam que era uma imitação, que era um falso espírito que estava se manifestando ali, não era o Espírito Santo. Então entre os próprios pentecostais existe essa noção de que há pessoas que falam em línguas não pelo Espírito Santo. Mas estudando Atos 2 e Coríntios, e dobrando os meus joelhos e pedindo que o Espírito Santo me ensinasse, que o Espírito Santo me revelasse, eu entendi o que era o dom de línguas. Entendi que foi usado para evangelizar o mundo e que é usado para evangelizar o mundo. E esse é o objetivo do dom de línguas: falar numa língua de outra nação para evangelismo, conforme está lá em Atos 2. Mas eu entendi também que havia pessoas lá que falavam em línguas, não porque estavam endemoniadas, mas por indução psicológica, por uma catarse coletiva, ou simplesmente para ganhar um status a mais dentro da igreja, porque quem fala em línguas parece que é mais santo do que quem não fala. Então tem pessoas que imitam, que não são
originais. Enfim, o tempo foi passando e a oração sempre fez parte da minha vida. A oração sempre fez parte da minha vida, mesmo quando eu fiquei 16 anos afastado da igreja. Mesmo quando eu tive problemas com o alcoolismo durante 5 anos, ex-pastor, ex-adventista, e que eu chegava em casa e chorava como uma criança e pedia a misericórdia de Deus sobre mim, porque a minha experiência com Deus, a minha conversão começou lá aos 14 anos, foi pela dor, e aquela dor às vezes acontece ainda hoje, é uma dor espiritual, é uma dor de tormento espiritual. Com 14 anos eu estava na sala da minha casa com o meu tio e um amigo dele que era espírita, e tinha falecido uma bisavó minha, uma bisavó. Naquela noite ela tinha falecido, e aquele rapaz disse: não, ela não morreu, ela está aqui, e está cheio de espíritos aqui. E eu comecei a passar mal, meu coração disparou, parecia que algo estava se aproximando de mim, queria tomar o meu corpo, a minha mente. Meu corpo ficou todo arrepiado, e eu comecei a clamar a Deus, com 14 anos. Na época eu não frequentava nem a igreja adventista, nem a igreja quadrangular, nada, dos 7 até os 14, nada. Mas eu não descria, porque naquela noite, antes do meu tio chegar ali, com aquele amigo dele, eu estava lendo a Bíblia, justamente a passagem em que Jesus expulsou o demônio daquele jovem menino, que os discípulos não conseguiram expulsar, e Jesus disse: essa casta só sai por meio de oração e jejum. Eu estava lendo essa história, e que Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? E eu estava pensando nesse sentido dessa palavra, geração incrédula. E naquela noite eu passei mal. E aquela noite foi uma das milhares de noites que eu passei mal, das centenas de noites que eu passei mal, sendo perturbado por demônios, sendo atormentado por demônios de madrugada, escutando barulho dentro de casa, sentindo a presença do mal bem perto de mim. Meu corpo ficava todo arrepiado. É uma força que você não tem controle. E eu comecei a orar. E depois que eu me batizei, interessante que dos 14 aos 16 anos na igreja pentecostal, eu tinha conflitos diários, todo dia de madrugada, acordava e tinha que orar, e eu tinha medo, porque a minha fé não estava amadurecida. Mas depois que eu me batizei na igreja adventista do sétimo dia, com 16 anos, eu comecei a ler e estudar mais a palavra de Deus, e orar mais, e reivindicar mais as promessas de Deus contidas aqui, a ponto de decorar, de memorizar o Salmo 91, o qual eu citava de madrugada. Quando vinham as perturbações demoníacas, eu citava esse salmo de madrugada, recitava ele. E depois disso, Jesus dava a ordem para os anjos virem ali, e eu sentia uma paz, e eu dormia e ficava tudo bem. Mas essa foi a minha experiência no começo. E é interessante que durante o tempo que eu comportei sem ser adventista, foram 3 meses que eu fiquei lá com eles, com os jovens adventistas, comportores, estudantes, lá no alojamento deles. Eu não fiquei na minha casa, fiquei junto com eles lá, fazendo parte da equipe. Aqueles 3 meses eu não acordei uma madrugada, por causa de perturbações malignas, porque eu sentia a presença de Jesus entre eles. Eram jovens que começavam o seu dia cantando, orando, e acabavam o seu dia cantando, orando, e viviam o seu dia para testemunhar. A oração sempre fez parte da minha experiência cristã. E depois, quando eles foram embora, dos 16 até os 18 anos, que eu frequentei a igreja de Lages,
que eu ia nas reuniões de oração, nas quartas-feiras eu não faltava, mas às vezes tinha 3 pessoas na reunião, eu, o irmão Sebastião e o irmão Horácio, e nós dobrávamos os joelhos e orávamos, porque o Espírito de Profecia diz aqui que as pessoas que amam a Deus, que praticam a oração, elas serão vistas nas reuniões de oração, aproveitando essa oportunidade, esse privilégio que Deus nos dá, o privilégio de falar com Deus, está aqui no capítulo 11 do livro Caminho a Cristo, está aqui na palavra de Deus acima de tudo. A oração fez parte da minha vida, sempre fez parte. E quando aqueles jovens foram embora e eu fiquei lá em Lages, dos 16 aos 18 anos, percebendo a mornidão da igreja, a indiferença muitas vezes da igreja pela oração, aquilo foi difícil para mim. E é interessante, quando eu voltei para minha casa, depois que acabou aquelas férias de comportagem, que eu comportei sem ser adventista, e que eu me batizei, agora como membro da igreja adventista do 7º dia, é interessante que os problemas de perturbações voltaram. Talvez por causa da falta de fé do meu avô, que era praticamente ateu, que vivia na mesma casa, talvez pela falta de fé de um tio meu, ou das pessoas que viviam ali, mas eu tinha que ter aquele enfrentamento espiritual. Mas quando eu pisei no IAE, para fazer teologia, com 18 anos de idade, aquilo nunca mais aconteceu, até eu fazer a minha primeira semana de oração como teologando, em 1989, na cidade de Mafra, no mês de maio. Eu havia ido até Mafra para fazer a minha primeira semana de oração como teologando. Me hospedei na casa do irmão Marcelino, que ficava num sítio. Era uma casa de madeira, estilo alemão. E eu estava numa sexta-feira à noite, mais ou menos meia-noite, lendo a Bíblia e estudando a lição da escola sabatina, num quarto grande, janelas fechadas, mês de maio. Cidade de Mafra é meio frio nesse período, absoluto silêncio. Eu concentrado lendo a Bíblia, quando eu escutei um barulho no quarto onde eu estava, fez plim. Eu levantei a minha cabeça, o lustre do quarto que estava pendurado na minha frente começou a balançar de um lado para o outro, e na hora eu já senti a presença de demônios. Meu corpo começou a ficar todo arrepiado. É uma sensação muito angustiante, é uma opressão maligna. O que eu fiz? Dobrei os meus joelhos em cima da cama. Parecia que tinha uma tormenta ao meu redor, sabe? Um furacão ao meu redor. Dobrei os meus joelhos em cima da cama. Eu tinha 21 anos de idade, 22 anos de idade, aliás. E eu comecei a orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te acontecerá, praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, eu,
o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Palavras do Deus Todo-Poderoso, que se cumpram agora na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. E eu fiz essa oração, e eu senti a maior paz que eu já senti no mundo. Eu levantei da cama, segurei o lustre, apaguei a luz, deitei, porque eu precisava pregar, eu precisaria pregar de manhã, eu estava cansado. E quando eu deitei, eu apenas agradeci a Deus por Ele ter ouvido a minha oração e atendido a minha oração. E aquela semana de oração foi uma bênção. Para mim, o tema foi mais semelhante a Jesus. E foi uma bênção para a igreja. O tempo passou, a oração continuou fazendo parte da minha vida, mesmo quando eu estava fora da igreja, como eu disse. Eu retornei final de 2015 para a igreja. Mas sabe por quê? Eu vou falar agora, nunca falei sobre isso, nunca dei esse testemunho. Eu retornei por quê? Porque novamente a opressão maligna veio sobre mim. E dessa vez deveria ser uma legião. E eu lutei desde outubro de 2015. Me batizei dia 16 de dezembro de 2016, aqui, nesse tanque batismal. Eu estava em luta espiritual. E a partir de 2018 é que eu fui liberto totalmente. Mas foram orações, 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 e até hoje, orações todas as madrugadas, a oração da madrugada. No livro de Hebreus diz que Jesus, capítulo 5, verso 7 de Hebreus, diz que Jesus ofereceu a Deus clamor, lágrimas, orações e súplicas. Jesus foi um homem de oração. Ele oferecia a Deus orações com clamor, lágrimas, orações e súplicas. Em Marcos 1,35 diz que Jesus acordava de madrugada, fazia bem cedo ainda escuro, de madrugada, ia para lugares desertos e ali orava. A Bíblia diz que Jesus subia no monte da oração e ficava orando a noite toda, para quando descesse de lá, realizasse os seus maiores milagres. Jesus foi um homem de oração. O Espírito de Profecia diz aqui: se o próprio Filho de Deus, quando esteve aqui, em carne humana, sentia a necessidade de orar, por que nós relutamos tanto em buscar a Deus em oração? Por que fazemos da oração apenas um momento e não um estado de espírito? Diz o Espírito de Profecia que Enoque andou com Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Ele viveu 365 anos, Enoque. E a Bíblia diz lá que ele andou com Deus 300 anos. E sabe como que era o andar com Deus? Tudo que ele fazia, tudo que ele pensava, tudo que ele falava, Deus estava presente. Ele elevava a Deus o seu pensamento em oração. Ele tinha um espírito de oração, uma vida de oração, a ponto de Deus olhar para Enoque e dizer: não, esse homem não merece mais viver na terra. E então ele foi transladado para o céu, como diz a palavra de Deus. A oração liberta. Mas eu voltei para a igreja em 2015, no final de 2015, porque eu fui visitar um museu lá na cidade de Canoinhas, eu e minha esposa. E eu tirei algumas fotos dentro daquele museu. Isso foi numa sexta-feira à tarde, ou no sábado pela manhã, não me recordo muito bem. E a minha mulher passou mal lá dentro, a minha esposa passou mal lá dentro. E aí tive que conversar com ela lá fora, numa praça que tem na frente do museu. E eu comecei a sentir também a presença de algo ruim. O sábado passou, o domingo nós fomos almoçar na casa dos meus sogros, e eu fui ver as fotos que eu tinha tirado. E uma das fotos que eu tirei de um rádio antigo que tinha no chão, apareceu uma mão em forma de garra, bem assim, como se fosse uma radiografia, bem na frente do rádio.
Porque quando eu tirei essa foto, lá dentro daquele museu, na hora que eu tirei a foto, o meu celular deu um clarão. Eu pensei que fosse flash, alguma coisa, mas apareceu essa mão ali. E a partir daquele domingo, eu fiquei 24 horas, durante uma semana, sentindo a presença de demônios, em oração, suplicando que Deus tivesse misericórdia de mim, suplicando que Deus não retirasse o seu espírito de mim, que Ele me libertasse. E eu só fui dormir, depois de uma semana sem dormir, por causa de um comprimidinho que um médico me deu. Eu procurei ajuda psiquiátrica, porque eu achei que eu estava ficando louco. E aí ele me deu um diazepam e eu dormi a noite toda. Mas aquilo depois se repetiu durante 2, 3 anos. Eu nunca me humilhei tanto na presença de Deus. Eu chorava de madrugada como uma criança na presença de Deus. Mas Deus sempre ouviu e atendeu a minha oração, sempre deu a ordem para que os anjos viessem. Até eu chegar aqui e estar aqui agora, como resultado de orações, como resultado do milagre, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque eu já tinha dito para mim mesmo, que eu nunca mais entraria numa igreja adventista do sétimo dia, e que eu nunca mais faria um sermão. Eu disse isso para mim mesmo, mas Deus disse, não vai ser assim contigo, meu filho, não vai ser assim, eu vou te mostrar como vai ser. Como foi com o apóstolo Paulo, Jesus disse para ele, eu vou te mostrar quanto você vai sofrer por causa de mim, o quanto você vai ter que padecer por causa de mim. E agora, nesses tempos de Covid, a oração fez parte da nossa vida, porque lá em casa, na minha família de convivência, todos pegaram Covid. A primeira foi a minha cunhada, depois a minha esposa, eu peguei. A minha filhinha de 4 anos, a Victoria, também teve um dia lá que teve um mal-estar lá, com diarreia. A primeira a se recuperar foi a minha cunhada Mari, depois a minha esposa Elisandra. Eu fiquei 35 dias, muito mal, no limite para ir para o hospital, e eu nunca orei tanto. E nós fizemos uma corrente de oração, todas as noites, às 22 horas, sobre o Salmo 91, recitava esse salmo, orava esse salmo, e reivindicava a promessa de Deus nesse salmo. E um dia a minha esposa pediu um sinal, porque o meu sogro e a minha sogra estavam na UTI. O meu sogro estava entre a vida e a morte, numa semi-UTI, não chegou a ser entubado, mas a sua diabetes foi para 750, diabético e hipertenso, idoso. Minha sogra com 73 anos, passou o aniversário dela na UTI, com 74 anos, entubada, 47 dias entubada, 2 rins parados, 66 dias no hospital, 73 anos de idade, fez aniversário lá. E nós oramos sobre o Salmo 91, e os 2 saíram da UTI, e depois oramos para que os rins dela voltassem a funcionar. E naquela noite que nós oramos para que os rins voltassem a funcionar, a minha esposa colocou as mãos sobre a barriga da sua mãe lá no hospital, que ela já tinha saído da UTI, e no outro dia de manhã ela começou a urinar, e os médicos vieram no quarto e disseram, nós não sabemos o que está acontecendo, porque nós esperávamos uma piora, não uma melhora. E a minha esposa olhou para eles e disse, vocês acreditam em milagre? A minha mãe é um milagre, e a minha sogra e meu sogro estão lá em Barra Velha, se recuperando, curados. A minha sogra voltou a ter os rins funcionando, não precisou mais fazer hemodiálise. Deus ouve e atende as nossas orações. Nós não temos que duvidar, nós não precisamos duvidar. É o poder da palavra de Deus, é o poder das promessas de Deus, no Salmo 91. E antes de a minha sogra sair da UTI, entubada, com os 2 rins parados, teve uma noite, vocês imaginem a nossa angústia, teve que esperar notícias toda tardezinha, lá pelas 5 horas da tarde, o boletim médico. Melhorou, piorou, o que aconteceu? Imagina a angústia dos filhos. São 3 filhos, a minha esposa, a minha cunhada Mari, meu cunhado Josmar. São 3 netinhos na faixa etária dos 3, 4 anos, que amam os avós. E eu clamava a Deus e pedia, Senhor, não permita que a minha filha, Victoria, perca os únicos avós que ela tem.
porque o meu pai e a minha mãe já faleceram. Ela só tem avós maternos. Não permita que ela seja órfã de avós, porque eu, Senhor, sou órfão de pai e mãe, e o Senhor é o Deus dos órfãos. E eu clamava a Deus e pedia. E teve uma noite que nós estávamos orando, e a minha esposa fez uma oração, e ela pediu para Deus um sinal. Me deu um sinal de que o meu pai e a minha mãe vão sair do hospital, vão sair da UTI, vão ser curados. E no outro dia de manhã, a minha filhinha Victória, que ora comigo todas as noites, a bênção sacerdotal sobre ela, que ora comigo todas as manhãs, a oração do Pai Nosso, a minha filhinha Victória disse: mamãe, papai, eu vi Jesus. Como assim, Victória? Eu vi Jesus, ele falou comigo. Onde? No quarto. Ele estava lá no quarto, tinha um anjo com ele, que é o assistente dele. Enquanto o papai foi fazer a minha dedeira, que ela toma a dedeira de madrugada, né? E quem faz sou eu, né? Enquanto o papai foi fazer a minha dedeira, eu vi Jesus. E como que ele era, Victória? Era como uma sombra, mas ele era todo iluminado. Você viu o rosto de Jesus? Não. Era a luz. E o anjo, quando ele batia as asas, as suas mãos ficavam iluminadas. E tinha um anjo lá no hospital, iluminando todo o hospital. Quando oramos, Deus dá ordens aos anjos. E Victória continuou falando que Jesus disse para ela: o teu avô e a tua avó estão curados. Eles estavam na UTI. Eles estavam na UTI. A minha sogra, com os 2 rins parados, teve 2 infecções bacterianas, teve uma infecção por herpes zoster. Era só um milagre. E Jesus aparece para minha filha de alguma forma, se revela a ela e diz: teu avô e a tua avó estão curados. A partir daquele dia eu disse: eles estão curados. É uma questão de tempo. É o tempo de Deus. Porque nem sempre Deus atende e responde às nossas orações exatamente do jeito que a gente quer, porque a gente não enxerga o fim desde o princípio, mas Deus enxerga. E a partir daquele dia, nós começamos a agradecer a Deus pela cura do meu sogro e da minha sogra, mesmo eles estando na UTI ainda, e reivindicando a promessa do Salmo 91, que ele livraria da peste perniciosa. E Victória continuou falando o sonho dela, ou a visão que ela teve, a revelação que ela teve. Ela disse: 4 anos de idade, eu vi a vovó chegando numa cadeira de rodas, e eu vi a vovó e o vovô chegando aqui em casa, e os 2 tinham dificuldade de respirar, mas depois eles passaram a respirar bem, e eu vi a vovó cuidando das flores dela. O meu sogro e minha sogra são católicos, eles têm fé em Deus, em Jesus. Eles gostam, entre os 2, de jogar um baralho. E a Victória disse: e eu vi o vovô e a vovó jogando baralho, e eu estava ali. Quando fomos buscar a minha sogra no hospital, ela saiu numa cadeira de rodas. Estava eu, a minha esposa e a Victória. E a Victória saiu correndo e foi dar um abraço na avó dela. O sonho começou a se cumprir, a revelação se cumpriu. E depois em casa, minha sogra gosta de cultivar jardim e horta. A Victória estava lá com ela. E teve um dia que os 2 estavam jogando baralho e a Victória estava sentada ali junto com eles. Eu cheguei a tirar uma foto. Tudo que Jesus revelou para ela se cumpriu. E eu orava, a partir daquele dia eu dizia para Deus: Senhor, o Senhor não pode estar brincando. Não é brincadeira. O Senhor não pode prometer uma coisa para uma menina, para uma criança de 4 anos e depois não cumprir. O Senhor não pode, Jesus, mostrar, revelar alguma coisa para uma criança de 4 anos para não cumprir. E depois de alguns dias, meu sogro foi o primeiro a dar alta,
Depois a minha sogra saiu da UTI com os 2 rins parados. Aconteceu o milagre da cura dos rins ainda no hospital. E estão em casa, curados, se recuperando. Para a honra e glória de Deus, foi um milagre. Foi um milagre que aconteceu com eles, comigo, com o restante da minha família de convivência. Mas nós temos que crer, temos que ter fé na oração. A fé é o requisito. Em Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna abençoador, galardoador dos que o buscam. Que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus nos inspire para a prática da oração. E eu recomendo para vocês a leitura de hoje à tarde, Caminho a Cristo, capítulo 11, o privilégio de falar com Deus. Que privilégio! Fique em pé, vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos agradecer a Deus, porque a oração, ela tem que ter um propósito também de gratidão. Pai nosso que estás nos céus, nosso Criador, cada um de nós aqui tem uma experiência contigo, Senhor. Cada um de nós aqui tem uma vivência com Jesus, tem uma vida de comunhão com Jesus. Nos ajude a orar sem cessar, como diz a Tua palavra, a viver num espírito de oração, a lembrar do Senhor tão naturalmente como o girassol se volta para o sol, que possamos nos nossos momentos difíceis, de angústia, de problemas, de dificuldades, possamos nos voltar para o sol da justiça, em busca do Seu amor, em busca do Seu perdão, da Sua graça, da Sua misericórdia, de cura, de salvação, de libertação. Ajuda-nos a orar a Ti, Senhor, com mais frequência, constantemente, a sermos gratos a Ti pelas bênçãos que tem nos concedido, como a bênção que está nos dando agora, de podermos respirar o oxigênio que o Senhor nos dá, o ar puro que o Senhor nos dá, porque em Ti, Senhor, vivemos, em Ti nos movemos, como está escrito na Tua palavra. Nós somos porque Tu és, nós existimos porque Tu existes, Senhor, e nós Te rendemos graças e louvores por todos os benefícios, pelas incontáveis bênçãos que o Senhor tem nos concedido, porque a nossa existência já é um milagre, e tudo que acontece conosco é um milagre, e tudo vem de Ti, e nós entregamos a Ti nesse momento o nosso coração. Peço que o Senhor abençoe nesse momento a todos aqui, a todos nós, os jovens, os rapazes, as moças, as crianças, os adultos, os idosos, os homens, as mulheres, todos nós que estamos aqui. Cada um de nós, Senhor, tem uma experiência contigo, e que possamos ter essa experiência de maneira mais profunda, que possamos meditar na Tua palavra, porque é assim que o Senhor fala conosco, que possamos olhar unicamente para Jesus como nosso exemplo e modelo, e que possamos orar a Ti constantemente, porque é assim que falamos contigo. Então que possamos ter essa vida de comunhão íntima contigo, Senhor, e fazer da oração um privilégio, fazer da oração um momento de especial, um momento de comunhão íntima com Jesus, lá no nosso quarto, sozinhos, ou em família, ou em público, que possamos orar mais a Ti, que possamos buscar mais a Tua presença. E eu peço agora a Tua bênção, a bênção dada pelo próprio Deus, quando disse para Moisés e Arão: que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.